Toquei de uma forma educada, né? Lucas, capítulo 15, versos 11 ao 32. Assim diz a palavra do Senhor. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Oremos. Pai eterno, nós estávamos mortos em nossos pecados, nós estávamos mortos em nossos delitos, e pela tua bondade, pela sua misericórdia, o Senhor nos chamou para uma vida. Agradeço ao Senhor por esse momento em que expressamos a nossa gratidão através dos louvores. E peço ao Senhor que neste momento em que o Senhor falará aos nossos corações, que possamos reagir, meu Pai, em forma de obediência, que essas palavras possam acalentar a nossa alma, que possa, meu Senhor, direcionar as nossas vidas para a tua glória. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Meus irmãos, no capítulo 15, Jesus contou 3 parábolas, e elas têm a mesma ênfase: a restauração dos que haviam se perdido. Há algumas progressões nessas parábolas. De 100 ovelhas, uma se desviou, de 10 moedas, uma foi perdida, de 2 filhos, um abandonou a casa paterna e o outro ficou perdido dentro dela. Essa parábola se tornou uma das mais conhecidas, uma das mais contadas, recontadas em toda a história. Mas ela não termina no filho que abandonou a casa do pai. Ela vai adiante e entra na história do irmão mais velho, um sujeito certinho, cabelinho repartido, arrumadinho, cheirosinho, que faz todas as coisas certinho, um bom menino. E que nunca criou um problema na escola,
que nunca deu problema para os diáconos, para os presbíteros, para a vizinhança. Um menino joia. Mas ele se sentiu ofendido, porque com a volta do seu irmão, o pai faz uma grande festa. E ele não gosta disso, ele fica aborrecido com isso. O importante, no entanto, meus queridos, é a gente saber em que contexto Jesus conta essa parábola. Pois no início do capítulo 15, Jesus estava acolhendo as meretrizes, acolhendo os pecadores, os publicanos, gente de reputação questionável, pessoal assim do barulho. E os fariseus, os sacerdotes, eles estavam de olho em tudo isso e eles não estavam gostando. Esses são os irmãos mais velhos, que ficam aborrecidos com a festa que há no céu quando um pecador se arrepende. E esses irmãos mais velhos, os religiosos, entraram também numa crise. Jesus dizia que os céus entravam em festa, que os céus estavam em festa quando um pecador se arrependia. E havia danças e alegria também dos anjos, mas esse povo que estava voltando para o peito generoso do Pai era totalmente repudiado por esses irmãos mais velhos. Então Jesus conta essa história para, de alguma forma, caracterizar, definir aquela situação que estava diante dele. De fato, você e eu aqui, nessa noite, somos apresentados a dois tipos de perdição humana. A primeira é a amoral. A segunda é a perdição moralista. Ambos, diz Jesus, que eles estão perdidos. E aqui, quando ele entra na história, ele entra para nivelar a todos, para colocá-los na mesma situação de perdição e convidar os dois grupos ao arrependimento, ao encontro com ele e ao gozo profundo da salvação. Primeiramente, vendo a perdição amoral, que é desse filho que sai da casa do pai, Jesus conta a história desse garotão que vira a mesa. Esse meninão que quer mudar de ambiente, que tem uma ambição tão enorme, tão profunda, que ele diz assim para o pai: pai, eu quero a parte da herança. E quando a recebe, ele vai embora logo a seguir. E ele pega tudo que tem e gasta em um viver dissoluto. Eu lembro que quando o meu filho mais velho, Samuel, ele tinha encrespado com a mãe dele quando ele tinha uns 5 anos, ele quis ir embora de casa. E ele pegou tudo que ele tinha, ou que ele achava que tinha. 3 carrinhos da Hot Wheels e R$ 3. E a minha esposa perguntou para ele: e você vai comer o quê? Coxinha. Naquele tempo, acho que dava para comprar bastante. Diferente desse jovem, o Samuel ele decidiu então ficar. Seria mais viável ele ficar, que ele teria mais comida. Mas esse aqui não. Ele quis viver de uma forma dissoluta, de motel a motel, de cabaré a cabaré, de beijos e beijos, prazer em prazer, aconchego a aconchego, um monte de contatinho, até que tudo seca e é drenado dentro dele. Os recursos financeiros acabam, a insatisfação mingua no coração e ele entra em uma crise. A perdição desse jovem tem 3 características básicas. Em primeiro lugar, ela é caracterizada por uma busca de determinação individualista, ou seja, ele quer ser o dono do seu próprio destino. Sujeito absoluto da sua história, aquele que de uma forma empresta a si mesmo a destinação que ele quer emprestar para a sua própria vida. Diz no verso 12 que ele é capaz dessa autodeterminação individualista. Ele vira a mesa e ele não quer saber do seu pai, ele não quer saber do seu irmão, ele não interessa pelos escrúpulos, nem de princípios, nem de coisa alguma. A vida é dele. Chegou a hora dele. Chegou o momento dele de realizar o projeto da sua existência. Ele tem que pensar em si mesmo. E o pai então dá a herança. E o filho vai embora. Ele escolhe o seu próprio caminho. Ele traça o seu próprio destino. A segunda característica desse perdido amoral é o fato de que a perdição dele é marcada pela busca de distanciamento do referencial paterno. Incomoda a ele a ideia de viver em suas orgias, em uma cidade vizinha. Ele não pode ir para Campinas, ele não pode ir para Vinhedo. Ele tem que ir para longe, para Mirassol, para Caculé. É um incômodo para ele ter que gastar a sua herança
aonde um bochicho pode chegar, percorrer e chegar aos ouvidos paternos. Diz a palavra de Deus que não, ele não quer somente determinar o seu futuro e o seu destino, mas ele vai para uma terra distante. Uma terra tão, tão, tão distante. Ele se aliena deliberadamente, ele não quer proximidade, ele não quer a sombra paterna, ele não quer as influências paternas, ele não quer os ecos das tristezas do pai. Ele rompe radicalmente com essas lembranças, com essas proximidades, ele se afasta. E muitas vezes é assim que nós perdemos os nossos irmãos na igreja. Deixa de vir num culto, deixa de vir num culto de oração, deixa de vir de um encontro, e de repente você não vê mais. Desaparece. Não sai do WhatsApp, bloqueia todo mundo, cancela o Facebook, Instagram, não quer referências que lembrem a ele de que um dia ele cantou, do que um dia ele pregou, do que um dia ele esteve aqui. A terceira característica desse filho perdido é que ela é marcada pela busca absoluta da satisfação. O verso 13 nos diz que ele chega na terra distante, ele vive de uma forma absolutamente. No verso 14 nos diz assim: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Meus irmãos, infelizmente, muitos vivem nesse padrão do filho amoral. Especialmente na sociedade moderna, esse padrão, ele se repete a cada dia. Você já ouviu pessoas falarem assim: sou o dono da minha vida. Eu sou o senhor da minha história. E não é só jovens. Quantos pais, em um momento de suas vidas, dizem: chega, eu cansei de investir nesse casamento. Eu cansei de investir nessa família. Cansei de investir nessa igreja. Cansei de cantar nesse conjunto, eu quero virar a mesa. Eu só tenho uma vida para viver e eu quero aproveitar, quero me permitir, eu quero ser feliz. E isso é uma realidade que podemos ver diariamente. Pessoas chutando tudo para o alto. Casamento, chutando os filhos, de todas as formas. Abandonando a igreja, abandonando o ministério, porque chegou a hora dela. Porque o grito na alma é: será que a vida é somente isso? Será que a vida é só cuidar de uma família? Será que a vida é cuidar desse esposo? Será que a vida é cuidar dessa esposa? Eu quero um happy hour, eu quero um happy day, eu quero uma vida intensa, eu quero prazeres intensos, eu quero viver. E nesse momento é que as famílias são abandonadas, os filhos são deixados, destruídos. E aí, quando tudo isso acontece, a gente não aguenta permanecer perto daqueles referenciais que lembram a gente, sabe? Aquela perturbação. Por isso que todas as vezes que a gente faz uma opção por um projeto de vida, que a gente sabe que está rompendo com alguns valores que foram preciosos para nós, preciosos para os nossos familiares, preciosos para Deus quando servíamos, a primeira coisa que acontece depois disso é que a gente procura, existencialmente falando, um agasalho para a nossa alma, um asilo para refugiarmos, talvez um exílio nessa terra distante, aonde os ecos da voz do Pai, presumivelmente, não chegue e não nos alcance. Aí vem uma busca desenfreada de satisfação. A alma vira um buraco e a gente começa a sugar tudo que existe para dentro de nós, aonde tudo isso que a gente põe para dentro, para que de alguma forma se acumule, nos fazendo ter um sentimento de satisfação. A grande frustração é essa, que existe limite para as satisfações pessoais. Para experimentá-la, para prová-la, mas o espírito, ele se veste de ambições inesgotáveis, ele sempre quer encontrar um poço mais fundo, ele sempre quer encontrar uma água mais fresca, uma alegria mais profunda, um prazer mais denso e duradouro. E essa coisa pode ser cavada.
para dentro de nós, nos porões das nossas almas, e nunca será encontrada. A palavra de Deus está dizendo aqui que existem limites para o vinho. Existem limites de prazer. Existem limites para a maior noitada que o dinheiro pode comprar. A palavra de Deus está dizendo que esse homem investiu tudo e chegou em um ponto em que ele dissipou tudo, consumiu tudo. Não é só o dinheiro que acaba. Os recursos humanos interiores dele acabam também e ele cai em falência em um estado radical. A segunda perdição que aparece aqui é a perdição do moralista. Meus irmãos, por muitas vezes nós podemos vestir essas características do irmão moralista, às vezes do irmão mais novo. A bem da verdade, os filhos pródigos, por muitas vezes não estão aqui perto de nós. Eles estão lá fora. Os filhos que fugiram da presença de Deus estão nos bares nesse momento, no Itatinga se prostituindo, nas esquinas drogados, porque eles não se sentem bem aqui dentro. Irmãos mais velhos não gostam de pessoas fedendo. Irmãos mais velhos não gostam de estar perto daqueles que não merecem festa, que não merecem abraço, que não merecem a graça. Eles estão vivendo na esbórnia, nas orgias. Eu não, sou diferente, eu sou certinho. Eu venho na escola dominical, eu participo do grupo de oração, já li o Catecúmenos, Westminster. Não. Os filhos pródigos, distantes de um pai, não gostam de estar perto daqueles que supõem estar na presença de Deus. A maioria, eles não sentem confortáveis chegando aqui dentro. Filhos pródigos têm que ser encontrados lá fora, nas ruas. Porque fica constrangedor para o filho pródigo. Pode ser, meus irmãos, que nós precisamos cair em si e começar a vasculhar para dentro de nós, se nós não estamos sendo mais irmãos mais velhos do que irmãos mais novos que se arrependem e querem voltar para a casa do Pai. A perdição do irmão mais velho tem 3 características básicas. Em primeiro lugar, ela é caracterizada pela falta de festa na vida. Ou seja, o irmão mais novo o pai prepara uma grande festa com muitas músicas, o irmão mais velho chega, vê o arrastapé, o movimento dentro da casa, aquela alegria, o conjunto tocando, tem gente gargalhando, tem pessoas na varanda, tem pessoas contando piada, existe um ar de alegria e ele não entende nada e ele saiu ao meio-dia da casa. A casa estava em um marasmo, ele volta às 7 da noite e está tendo festa. E ele pergunta para um empregado, ei, que negócio é esse aí? O que está acontecendo aí na casa de meu pai? Aí o criado diz, o teu irmão voltou. E o teu pai recebeu ele com saúde. O seu pai ficou alegre. Ele contratou um conjunto, contratou o grupo do Zequinha. O Zequinha está tocando com os valetes. O teu pai está alegre. E fez de uma senhora picanha, uma maionese, uma farofa com calabresa e com bacon. Ai, Senhor Pai, que maravilha. Mandou matar um boi. O pai estava feliz e a sanfona estava tocando. Aí o rapaz mais velho entra em crise. Ele entrou em crise, ele encontra o pai e ele diz assim, olha, pai, eu estou te servindo há tanto tempo. Eu estou tanto tempo aqui contigo, diferente desse que saiu. Esse aí se enroscou com meretrizes, com prostitutas. Eu estou aqui, sempre junto com o Senhor. E o Senhor nunca liberou um cabritinho, nem uma farofa, nem uma maionese, nem um sucrilhos, para que eu pudesse comer com os meus irmãos, com os meus amigos, jogar um Xbox. Gente,
Tem gente que não tem a menor condição de olhar para uma festa da vida, se alegrar e participar. Mesmo que essa festa aconteça na vida dos outros, e ainda que haja a possibilidade que essa pessoa venha estar incluída na festa, é gente que nem se alegra e que sempre está em crise quando está vendo alguém se alegrar. A pior coisa que existe para o preso é ver as pessoas livres. Esse pessoal não se alegra com festa, não sabe fazer festa e tem raiva de quem sabe. Esse que é o problema dos irmãos mais velhos, daqueles religiosos, daqueles que não se alegram com os que se alegram. A segunda característica da vida infeliz desses moralistas é a falta de liberdade na vida. Se de um lado eles não sabem viver o encantamento da música, da festa, da celebração da vida, eles também não sabem entrar em uma casa feliz. Eles não sabem como se comportar, eles não sabem lidar com isso, não sabem onde se enfiam. De um outro lado, eles definiram para si mesmo um universo que carece de liberdade. O que impressiona é que no versículo 29, a declaração desse garoto é muito triste. Ele está reclamando, ele não aproveitou as tardes, ele não aproveitou os sábados, os cabritos estavam ali desfilando na frente dele, ele não conseguiu desfrutar daquilo que era dele. Que vida triste. Um monte de boi, e ele reclamando de um cabrito. Que vida infeliz. A terceira característica desse perdido moralista é a sua falta de relação com o seu pai. Ele conhece todos os bois. Ele sabe quantos bois existem na fazenda, ele sabe quantos cabritos existem naquele lugar, ele conhece os empregados, ele conhece toda a herança do pai, mas ele não conhece o pai. Ele vive distante do pai. Mas o irmão mais novo, que havia distanciado do pai, que havia ido para uma terra distante, ele conhece o pai como um pai. Ele, pelo menos, pensa no pai como um pai, e ele imagina esse pai como misericordioso, cheio de compaixão e de perdão. O mais velho, ele está do lado do pai, mas não experimenta a generosidade mínima do pai. O pai do mais velho é medíocre. Eu lembro de uma frase de Blaise Pascal, em que ele disse que Deus ele fez o homem à sua imagem e semelhança. E o homem pecador devolveu essa imagem. Fez de Deus rude, medíocre, apequenado. É assim que esse jovem faz com o pai. O pai desse filho mais velho, ele conta os cabritos, ele sabe quanto tem. O filho não pega. É um pai assustador, monstruoso, meticuloso, frio, impermeável, inatingível, a quem ele serve de maneira muda, com quem ele não fala, com quem ele não abre o coração. Ele não fala dos seus desejos. Esse jovem não fala para o pai, ele não encara o pai como aquele que poderia abençoá-lo. Ele se posta como um filho escravo. Mas agora, meus irmãos, falando desses dois filhos que estavam perdidos, como esses dois perdidos podem ser salvos? A palavra de Deus nos diz que o perdido amoral tem um caminho de 4 passos para percorrer o caminho e encontrar o abraço da salvação. Em primeiro lugar, ele inicia o processo pelo encontro do real significado do mundo. Ninguém que esteja vivendo em uma terra distante, na terra do vale tudo, sabe? Nessa terra do eu sou o centro, nessa terra do culto ao desejo, na terra do culto ao consumo, na terra do culto ao hedonismo, na terra do culto ao prazer. Ninguém vivendo aí inicia processo de salvação, a menos que antes experimente um encontro real com o significado do mundo. E esse jovem vai experimentar isso. É o que esse moço experimenta aqui. O encontro radical com o significado do mundo. No verso 14, entre o verso 14 e 16, é isso que nós vemos. Porque ele investe tudo, ele consome tudo, ele suga tudo, ele cai em um buraco negro, ele vai se agregar a um dos cidadãos daquela cidade e vai comer comida de porcos. Ele vai trabalhar rolando na lambuja a vida inteira, ele vai guardar porcos, deseja ainda fartar-se das comidas dos porcos.
mas ninguém lhe dava nada. Aí esse homem aprende o significado do mundo. Ele aprende que o mundo passa, e bem assim com as suas concupiscências, e somente aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O segundo passo, ele inicia esse processo de salvação pelo encontro com um profundo significado de si mesmo. Se de um lado ele encontra o significado do mundo, aqui ele encontra o significado de si mesmo. Está no verso 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Jesus está dizendo que esse moço, ele está fora do eixo, fora da mente. Ele não está aprumado. Ele está vivendo fora dele. Ele saiu do eixo, mas ele quer cair. Ele cai para si, para ele poder levantar. Ele faz uma volta, ele dá uma volta em si e percebe: não, está tudo errado. Eu gastei o meu dinheiro, eu gastei a minha herança aqui. Está tudo errado. Existem muitas pessoas que precisam cair para dentro de si, para enxergar a família, para enxergar uma filha carente, que está buscando o aconchego no braço de um traficante, de uma mulher carente que não tem mais um marido, vivendo em unidade, em comunhão. Existem muitas pessoas que precisam cair para dentro de si, porque se você não fizer isso, não tem como você levantar. O primeiro passo em uma clínica de recuperação é reconhecer, é admitir, reconhecer que você tornou-se impossibilitado de viver diante da sua podridão. Esse também é o nosso passo. Reconhecer a nossa miserabilidade. Reconhecer, meus irmãos, que nós somos ainda pecadores em recuperação e que precisamos desenvolver a nossa salvação diariamente. E esse jovem, ele dá uma volta em si e ele observa que tudo aquilo que ele fez não tem sentido algum. E ele diz: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que está acontecendo comigo? Existem pessoas que estão alienadas do seu casamento. Pessoas que estão alienadas da sua família. Vivendo de uma forma automática. Não sabem mais lidar com seus filhos. Não sabem mais lidar em relacionamento. E você precisa enxergar isso. Você precisa cair para dentro de si. E esse cair em si talvez seja o maior milagre que possa acontecer na mente e no coração de um ser humano. A palavra de Deus diz que o diabo cega o entendimento dos incrédulos para eles não caírem em si. E para eles viverem como um bulldog, um vira-lata, para eles responderem somente às emulações dos seus instintos, do seu gosto, do vai, e nunca cair para dentro de si. O terceiro momento, depois de ele ter caído em si, ele decide voltar ao pai. Aí ele faz um esboço. Ele escreve num bilhetinho: quando eu chegar para o meu pai, eu vou dizer essas palavras. Olha, ele disse assim: levantar-me-ei, versículo 18 a 20. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E ele foi. Que maravilha é quando você cai em si e você percebe que você tem que pedir perdão para alguém. Isso é maravilhoso. Sabe, quando você cai em si, você precisa: puxa, eu não poderia ter falado como eu falei. Eu não poderia ter falado com o meu filho da maneira que eu falei. Eu não poderia ter corrigido o meu filho daquela maneira. Eu não poderia ter falado com a minha esposa daquela forma. É gostoso cair em si, porque é um princípio para que você se levante. E essa decisão de dizer: eu vou encontrar, eu vou levantar e vou voltar para a casa do meu pai, ele está dizendo assim: olha, eu vou encontrar com aquele que é a origem da minha vida, eu vou encontrar com meu pai. O quarto passo é o mais difícil de se fazer, que é aceitar a graça do pai. Muito mais do que aceitar a graça do pai é tentar convencer o pai que eu sou bom. Não é? A gente pode entrar nesse esquema pessoal de provar que eu sou bom, de que eu mereço, eu estou diferente, eu estou ajeitado.
Mas ele volta. E lá está o pai na janela, com o bracinho por cima da janela, olhando para o horizonte. De repente vem um menino correndo. Aí ele diz, será que é o Benjamin Júnior que está vindo ali? Ou o Manassés, não sei qual era o nome. Parece ele. Olha, e ele sai correndo. A atitude do pai ao encontrar o filho, ele sai correndo. E Jesus conta essa história maravilhosa porque naquela época pai não corria, autoridades não corriam. Eram as pessoas que tinham que vir até ele, mas esse pai está correndo. E quando o pai o encontra, o filho disse, o filho preparou o sermão, você está lembrado? O filho preparou um sermãozinho. Aí ele quer pregar aqui, ó, no culto à noite. Aí o filho disse, pai, pequei contra o céu diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Olha o que ele tinha escrito. Ele disse que falaria assim para o seu pai. Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Trata como um dos trabalhadores. Ele queria falar tudo isso. Mas quando ele encontra o pai, ele só consegue fazer isso aqui. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai, não precisa falar mais nada. Ele fala assim, traz roupa para o meu filho aí, vamos matar em um trem, e vamos comer, e vamos festejar. Traz a sanfona, traz a viola, traz o Zequinha, traz todo mundo. Traz que a gente vai festejar aqui hoje. Que vai ser bom. Ele não deixa o filho falar. Ele não deixa o filho falar o quanto é bom. É assim que Deus fez com a gente. Nós não precisamos. Foi Deus que nos amou primeiro. Foi Deus que nos escolheu. Porque por conta própria jamais iríamos atrás de Deus. Se não fosse o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, de nos convencer. Mas essa é uma história para contar um outro dia, né, Adriana? Mas agora, ele mata, há um churrasco aqui, ele mata o novilho cevado e ele quer se regozijar, ele quer festejar. E Jesus pinta esse pai diferente. Jesus pinta um pai que sabe virar a mesa. E o pessoal, olha lá, o seu Chico está correndo atrás do Manassés Júnior. Isso não pode, ele está correndo. Não, e o pai deixa. Ele é meu filho. Eu o amo e eu beijarei ele e farei uma festa com ele. É assim que Deus faz. A graça não parece ser injusta? Imagina se tivéssemos a oportunidade de estar lá no céu e olhasse, o Vitor veio para cá? Nossa Deus. O Zequinha também está aqui. Meu Deus, não acredito, pensei que ia para o inferno. A graça parece injusta, né? Ainda mais um filho que tratou o pai como morto, pedindo a herança quando ainda ele estava vivo. E esse pai vai atrás do filho, abraça, beija. Nós, pecadores, mortos em pecados, em delitos, odiando a Deus, fazendo tudo o que ele odiava, ele nos chama pelo Evangelho. Ele nos envia o presente, ele envia o seu Filho, provando o seu amor para conosco, através do Espírito Santo que foi derramado em nosso coração. Jesus, ele pinta esse pai diferente. Segundo lugar, como o perdido moralista caminha para a salvação? Em primeiro lugar, pela descoberta do irmão. Não é? Olha o que está escrito a partir do verso 29. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens como meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. É interessante que ele diz para o pai, este teu filho, e o pai diz, esse teu irmão. A salvação dos irmãos mais velhos, cascas grossas. A salvação desse pessoal começa quando eles começam a chamar de irmãos aqueles que Deus chama de filhos. A salvação desse pessoal começa quando eles reconhecem o pai como pai. Verso 31. Então lhe respondeu o pai, meu filho, ô filhão, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Para com isso, filho. Isso aqui tudo é teu. Essa fazenda aqui é tua. Não fica preocupado com o cabritinho, não.
É tudo seu. Esse grupo dos irmãos mais velhos, eles são salvos quando eles reconhecem a herança. Tudo que é meu é teu. O amor é teu. A graça, a herança, os abraços, a alegria, a festa, a vida eterna. O apóstolo Paulo disse: tudo é vosso. Seja a vida, seja a morte, seja as coisas do presente, seja as coisas do porvir, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Meu filho, não fica assim. O pai está dizendo isso para ele. Qual é a nossa missão? A nossa missão é parecida com a de Jesus. De chegarmos naqueles irmãos que perderam a vibe de experimentar a alegria da salvação, de saborear esse Deus precioso, de provar esse Senhor e ver como Ele é bom, e chegarmos nesses irmãos mais velhos e dizer assim: olha, eu sei que você sabe contar os cabritos, eu sei que você sabe aonde está escrito o versículo tal, tal, eu sei que você leu muito, eu sei que você sabe, mas olha, você está vivendo com o Pai como se Ele fosse o teu professor de teologia, você está vivendo com Deus como se Ele fosse o teu patrão, você precisa experimentar Ele como um Pai, que te abraça, que te acolhe, que te perdoa e que quer desfrutar um relacionamento com você. Essa é a nossa ação com os irmãos mais velhos. Com os irmãos mais novos, como Jesus fez, nós temos que ir atrás daqueles que estão mortos, daqueles que estão distantes da casa do Pai. Não estou dizendo distante da igreja, distante do Pai. Aqueles que nós viramos os nossos rostos, que subimos o nosso vidro para não falarmos com eles. Daqueles que não têm o mesmo perfume que usamos. Daqueles que não têm os mesmos o mesmo linguajar, o mesmo diálogo. Essa é a missão de quem foi salvo. A não ser que você está muito satisfeito em vir aqui aos domingos e participar de um culto como se fosse um teatro, e tem que tocar música boa, viu? Porque senão eu não volto mais. E tem que ter uma pregação boa, porque senão tem um monte de oferta aí fora. Como irmãos, precisamos avisar esses dois irmãozinhos que pior do que estar perdido longe de casa, está perdido dentro da própria casa. Precisamos chegar para esses dois irmãos e mostrar: olha, você está aqui dentro até parecendo que você vive com o pai, mas as suas atitudes não são como um filho que vive com o pai. Precisamos chegar naqueles que estão distantes e dizer para eles: o pai está te chamando. E o pai chama esses perdidos através da pregação do evangelho. Porque aquele que ele predestinou, aqueles que ele predestinou, ele também chamou. Há ovelhas perdidas aí fora. Ovelhas de Jesus Cristo. E nós precisamos pegar as nossas Bíblias reformadas, precisamos pegar as nossas Bíblias de Genebra, precisamos pegar as nossas Bíblias Thompson, NVI, e parar de ficar brincando no Facebook de teólogo e pregar o Evangelho para aqueles que estão perdidos. Essa não é uma missão de um missionário ou de um seminarista, é a missão de quem foi salvo. É a missão de quem recebeu a salvação. E parece, meus queridos irmãos, que quando esses assuntos são tocados na igreja, os irmãos não ficam felizes. Por que será? Qual é o problema de você anunciar essa tão importante salvação para as pessoas? Será que é porque alguns irmãos não se sentem salvos? Será que é porque alguns irmãos não estão mais desenvolvendo a sua salvação e perderam a alegria da salvação? E a igreja então transformou-se em um teatro onde você mostra as suas habilidades aqui e agora para receber aplausos? Nós fomos chamados para pregar o evangelho a toda criatura e aos perdidos que estão por aí. Nós não estamos aqui, meus irmãos, para entretenimento. Nós não estamos aqui para lidar com o pecado, para flertar com o pecado. Nós temos uma missão muito objetiva, que não é uma brincadeira. É o imperativo de Jesus: ide. E nós estamos brincando de crente, fazendo da igreja um encontro de amigos, um Rotary Club.
e que nem conseguimos muitas vezes adorar o Senhor, porque nem sabemos se de fato Ele está conosco. E Ele está. É que você está muito confuso e precisa voltar no eixo. Você precisa cair em si mesmo e descobrir o que Deus quer na sua vida. Porque eu sinto muito te ofender. Deus não é o seu empregado. Deus não é o gênio da lâmpada mágica, meu irmão, que você esfrega a lâmpada e sai ali um gênio e você só faz pedido para o Senhor. Só faz pedido para Deus. E não vive a missão de um cristão, de um discípulo de Jesus, que é anunciar o evangelho para aqueles que estão perdidos. A missão de um pregador, de um pastor, também não é falar para você: eis que estou vendo uma caneta, e essa caneta é um contrato que você estava esperando, eis que eu estou vendo alguma coisa na sua vida. A missão de um discípulo de Jesus, de um pregador, é alertar você que Jesus está voltando. E Ele deu uma missão para a igreja, uma missão para todos nós, de anunciar aos filhos mais novos e aos filhos mais velhos que o Pai existe. Não brinque mais de ser crente, porque o tempo que você tem de presbiterianismo não te salva. O tempo que você tem de catecúmenos não lhe salva. Quem te salvou foi Jesus. E por essa salvação, e por ser salvos, nós precisamos anunciar a mensagem do Evangelho para aqueles que estão perdidos. Amém? Oremos. Pai eterno, em nome do teu Filho Jesus, eu quero agradecê-lo, meu Pai, pela sua tão grande salvação. O Senhor nos tirou, meu Pai, do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Senhor nos escolheu antes que o mundo existisse, antes que pudéssemos cantar, antes que pudéssemos orar, antes que pudéssemos falar que te amamos, o Senhor nos amou primeiro. Eu tenho a plena certeza, meu Pai, que por o Senhor não ter poupado o seu próprio Filho para o nosso favor, a questão do Evangelho é uma coisa muito séria. E por muitas vezes estamos distraídos com as ocupações diárias, esquecendo da nossa missão, que é anunciar o teu Filho Jesus para os homens. Porque somente o Evangelho pode chamar, meu Senhor, os seus eleitos. Somente através da pregação do teu Evangelho é que suas ovelhas virão te seguir, meu Pai. Desperta-nos, meu Senhor. Desperta a tua igreja, meu Pai, que por muitas vezes se acomoda, que por muitas vezes, meu Senhor, esquece da intrepidez do teu Espírito Santo, que esquece, meu Pai, que o povo de Israel foi escolhido para anunciar as suas virtudes e eles não anunciaram e muitos foram mortos. Meu Pai, ensina-nos que a nossa eleição não é cruzar os braços e esperar a tua volta. Que nós fomos chamados para anunciar as suas virtudes, meu Senhor, ao mundo. Que nós somos uma geração eleita, não para sentar no sofá como predestinados, esperando a tua volta. Nos incomoda, meu Senhor. Impeça até o sono, se assim for possível. E faça cada um de nós sonhar pregando o Evangelho. Nos incomode, meu Pai, porque não dá mais, meu Senhor, para vivermos dessa forma que estamos vivendo, como se não tivesse ninguém perdido lá fora e como se não tivesse ninguém perdido aqui dentro. Ajuda-nos